Uma vez meu amigo Tilaquil se tornou a pessoa mais famosa da história do meu bairro, porque esse cara era muito rápido, tipo o Flash. Mas um dia ele perdeu a cabeça e disse: aposto que pego uma galinha da Dona Xana em menos de 1 minuto. Então escolhemos como rival a galinha fugitiva, que ninguém nunca tinha conseguido pegar. Então colocamos o cronômetro, soltamos a galinha, e Tilaquil começou a correr como se fosse a Copa Pistão, mas a galinha desviava dele como se nada fosse, até que Tilaquil deu um mergulho digno dos Jogos Olímpicos, e caiu direto em uma barraca de milho, e ali deixou os dentes, e a galinha escapou. Mas ele ficou coberto de queijo e maionese, coitado dele. Uma vez, quando eu estava no ensino fundamental, o professor mais rigoroso expulsou meu amigo Jorgito da escola, por bater a porta na cara dele. Porque eu ia para a aula de artes, mas o professor não chegava. E já faltavam 10 minutos para acabar a aula. Então começamos a brincar de empurrar a porta para não deixar ninguém entrar. Nesse momento, Xuxito saiu e gritamos para Jorgito: empurra! Empurra! Não deixa ele passar! E o Jorgito, com toda a sua força, empurrava, como se estivesse defendendo as portas do céu. Mas aí, vimos que o Jorgito estava perdendo. E aparece um rosto do lado de fora da porta. E era o professor, com os óculos tortos, e cara de touro bravo. Mas o Jorgito continuava empurrando com todas as suas forças. E a gente gritou: aborta a missão! Aborta a missão! E aí o Jorgito olha pra cima. E quando viu a cara do professor, até desmaiou. Empurrem. Empurrem. Uma vez pedi um tênis online. Diziam que eram os mais rápidos do mundo e que iam me fazer correr como o Relâmpago McQueen. E eu já sentia a velocidade nas minhas veias. Então esperei por eles, como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. Mas quando chegaram na minha casa, quase tive um troço, porque eram 2 pés esquerdos. Um era tamanho 28 e o outro 32. Então tentei devolvê-los. Mas a loja sumiu, igualzinho ao meu pai. E o pior é que minha mãe me disse: nem que tivessem chegado certos, você ia correr rápido, bobão. Uma vez, Dwayne Johnson, o The Rock, queria hackear meu canal do YouTube. Um dia acordei, verifiquei meu e-mail e recebi uma mensagem: proposta de negócios da Soul Energy, bebida energética do Dwayne Johnson, o The Rock. E eu falei: caramba, que ofertão. Então eu respondi, mas depois me pediram meu Telegram. E eu estava conversando com uma tal de Sofia, que tinha uma foto que até minha namorada falou: essa foto tá feia, parece tirada do Pinterest, mas eu não liguei, porque queria aproveitar o patrocínio. Então depois ela me enviou um suposto PDF, mas na verdade era um arquivo .exe, de um aplicativo com 59 cavalos de Troia e um verme Morris. E aí eu procuro no Google Lens posta a foto da Sofia, e realmente era uma foto tirada do Pinterest. Na verdade, Sofia era um gordo no porão da mãe dele. Uma vez, quando eu era criança, um velho bobo me deixou em ridículo, na frente de todo mundo no supermercado, porque estávamos lá meus pais e eu. Havia uma demonstração de óculos para cortar cebola sem chorar. O homem da demonstração me chamou: você, garoto, venha testar esses super óculos. Então eu fui, colocaram os óculos em mim e comecei a cortar cebola. Mas aqueles óculos feios não funcionaram pra mim. E mesmo assim eu comecei a chorar. Mas o pior é que por chorar os óculos ficaram embaçados. E agora eu não via nada. E o homem bobo começou a zombar de mim, na frente dos outros. Uma vez meu cachorro Mickey quase foi embora com o Deus dos cachorros por minha culpa, pois quis passear com ele sem coleira. Então, numa dessas, tive uma ideia fabulosa que nem Einstein teria. Procurar uma abraçadeira de plástico, daquelas que se você vai puxando, vai apertando cada vez mais. E coloquei no pescoço dele, mas sem querer puxei demais. E quase sufoquei meu pobre cachorro, mas antes que ele ficasse roxo. Meu eu de 11 anos teve uma ideia, e saiu correndo para buscar uma tesoura, para poder cortar uma abraçadeira. E graças a Deus, meus pais nunca souberam. Tomara que eles não vejam esse vídeo. Uma vez quase morri de tristeza por culpa da minha mãe, porque ela tinha quebrado um fone gamer meu, que tinha me custado 5.000 pesos e que trabalhei meio ano para comprá-los, porque um dia cheguei em casa e minha mãe disse: filhinho, emprestei para o seu priminho Tianoc seus fones caríssimos, porque os dele já não funcionavam, e eu só fiquei paralisado de tanto medo, não conseguia me mexer, e falei: mãe, trabalhei meio ano por isso. E ela respondeu: então trabalha mais meio ano, então para me compensar. Ela me comprou fones ruins no metrô, que quase explodiram no meu ouvido. Quando o Tianoc devolveu, estavam cheios de cera e já não funcionavam de um lado. Além de tudo isso,
Toxkelia MBTOXORODENSNEP. Uma vez, quando eu era criança, achei que tinha uma anaconda no supermercado. Ao passar pela seção de verduras, vi algo se mexendo entre as alfaces. E eu gritei que tinha uma cobra gigante. Então todo o supermercado entrou em modo apocalipse, senhoras subindo nos carrinhos. Crianças gritando, seguranças armados com vassouras. Um senhor filmava como repórter, mas após meia hora todos ficaram paralisados. Chega o gerente com uma espingarda tcheca, mas na verdade era uma cebola longa que alguém tinha deixado cair. E obviamente minha mãe ficou sabendo. Então agora, toda vez que vou ao supermercado, minha mãe pergunta: já pegou outra anaconda? A cebola. Uma vez meu amigo El Cubito quase comeu veneno para rato na escola, porque esse cara passava o tempo todo jogando muito Minecraft. Dizíamos que ele era um menino rato. Cansado, um dia levou veneno de rato e colocou na própria comida, na frente de todos. Ele queria provar que nada aconteceria com ele, pois não era um rato. Mas aí quando ele já ia dar uma mordida e estava prestes a colocar na boca, chega meu amigo, o Solovino, e dá um chute no sanduíche dele para que ele não comesse e fosse embora com o papai do céu. Uma vez, por causa do carro do meu vovô, eu quase não nasci, porque minha mãe levou uma pancada forte na barriga. Nesse dia, minha mãe e meu pai estavam em um carro velho do meu vovô, que chamavam de Pitirilo, mas esse carro era velhíssimo mesmo. Então, num semáforo, meu pai freou bruscamente e o banco do passageiro foi para trás. Aí minha mãe foi junto com o banco e ficou de pernas pro ar. Ela ficou assustada, achando que eu não ia nascer. Mas estou aqui, firme e tranquilo como uma alface. Uma vez minha mãe queimou meu braço e formou uma bolha de água por causa da queimadura. Porque estávamos em uma peça de Natal do meu irmão Mojarrim. E quando já estava terminando, fomos ao palco procurá-lo. Mas minha mãe naquela época pesava uns 150 quilos. Então estendi o braço para pegar o Mojarrim e abraçá-lo. E minha mãe fez o mesmo. Mas sobre o palco havia luzes que estavam quentíssimas por causa da eletricidade. Minha mãe, sem querer, coloca todo o peso no meu braço, pressionando-o naquele refletor de luz. E eu começo a dizer ai ai, mas com o barulho ela nem me ouvia. E tentei mexê-la e menos ainda conseguia, até que tive que beliscá-la para que percebesse. Uma vez, quando eu tinha 6 anos, meu pai me dizia que iam cortar meu pobre pintinho porque eu não tomava banho. E eu começava a chorar amargamente porque eu não queria que cortassem. Às vezes meu pai dizia: filhinho, porquinho vai tomar banho. E eu fingia que entrava no banheiro, abria o chuveiro, mas só deixava a água caindo e saía como se tivesse tomado banho. Mas no final meu pai percebeu, e para me dar uma lição, chamou seu amigo, o Dr. Simi, que era médico, e me disse: filhinho, por não tomar banho, o Simi veio cortar o seu pipi. E eu só fiquei assim. E eu disse: não pai, já vou tomar banho, juro pelas minhas pistas de Hot Wheels. Mamãe, I'm a criminal. Mamãe, I'm a criminal. Mamãe, I'm a criminal.